Seja muito bem-vindo ao De Todo Pouco número 2. Demorou, né? Mas nós chegamos, estamos aqui e com um tema muito interessante e importante para as nossas vidas. Nós vamos falar sobre depressão. Mas não vamos falar pura e simplesmente sobre o problema. Nós vamos falar sobre soluções, sobre tratamento e sobre como encarar e vencer este que está sendo considerado o mal do século pela ciência. Nós vamos ter uma entrevista muito importante com o Dr. Edivaldo Negrão, e a entrevista foi tão boa que nós vamos ter que dividi-la em outros programas. Vamos ter também a Ruth Pinheiro trazendo aquela receita que ela prometeu, deliciosa para nós. Vamos ter o Dr. Paulo Leonardo também e muita coisa boa para a gente. De Todo Um Pouco número 2 está começando. Vem com a gente! Eu quero saber de todo um pouco, eu quero provar de todo um pouco, eu quero cantar, eu quero bailar, eu quero lograr, pero de todo um pouco. Temos uma novidade para vocês, embora não seja novidade no YouTube, é novidade no nosso canal. A partir de agora você já pode acessar os capítulos ou os trechos que você quer assistir do nosso programa diretamente na timeline, como nós iremos mostrar agora. Estão vendo aqui embaixo? Quando você passa o cursor aqui na timeline, você vai ver que é possível visualizar os capítulos. Você pode clicar no trecho que você quer assistir ou simplesmente você pode vir aqui embaixo, clicar em mostrar mais e aqui vai abrir a seleção de capítulos para você. E aqui é ainda mais fácil, você pode clicar exatamente no trecho que corresponde ao capítulo que você quer assistir e imediatamente este capítulo vai ser carregado aqui na tela para que você assista. Um exemplo aqui, nós vamos clicar aqui da Ruth, a gente clica, espera um pouquinho e imediatamente já começa o link do quadro dela, que é Delícia de Nutrição. E assim fica muito mais fácil para você acompanhar aquilo que lhe interessa, aquilo que você gosta do nosso conteúdo, que vocês aproveitem muito bem o programa e essa novidade. Já está disponível para o primeiro programa e vai estar disponível também em todos os demais. Muito obrigado pela sua atenção e vamos que vamos! O tema de hoje é depressão, conhecer para combater e vencer. E para nos ajudar nessa luta, que com certeza nós vamos vencer juntos, o professor e doutor Edivaldo Negrão nos concedeu uma entrevista. E como ela tem uma duração longa, e por conta de muitas informações preciosas que ele trouxe para nós vamos dividir essa entrevista em 3 partes, começando pelo programa de hoje. Então, sem mais delongas, vamos à primeira parte dessa entrevista maravilhosa com o professor Edivaldo Negrão. É interessante essa sua pergunta, na tentativa de procurar entender a origem do termo, porque poucas pessoas sabem a origem do termo. Na verdade, a palavra depressão ela tem origem no latim depressio e de deprimere. A palavra deprimere é formada pelo prefixo de mais primere, que significa apertar firmemente, puxar para fora. Puxar para fora. Apertar firmemente, pressionar. Aquilo que eu costumo dizer que
tudo aquilo que me pressiona em termos emocionais é depressão no sentido da palavra, da origem da palavra. Então a depressão, ela te puxa para baixo. Puxar firmemente, puxar para fora, pressionar. Então a depressão, ela tem essa característica, ou essas características de puxar para baixo, de apertar, de pressionar, de contorcer, em outras palavras. O processo depressivo é exatamente isso. Esse puxar, esse apertar firmemente no sentido negativo, por causa do conjunto de hormônios que são produzidos pelas emoções. Primeiro você cria a emoção, depois ela é acompanhada por uma série de hormônios, que esses hormônios vão seguir pelos neurotransmissores, e são eles que vão gerar toda essa amálgama, toda essa mistura de sensações no corpo, que pode ser sensações em nível emocional e pode ser sensações em nível físico, ok? Como tontura, por exemplo. A tontura está muito presente, além em pessoas que têm pressão alta, como na depressão. Apagamentos, por exemplo, lapso de memória, são sintomas recorrentes num processo depressivo. A depressão, ela te aperta, ela te angustia. E quem já passou por um processo depressivo, como eu já passei, entende exatamente o que significa essa pressão, também conhecida como dor emocional, porque não há como definir essa dor. Não há. Só para você ter uma ideia, você já se sentiu culpado alguma vez? A culpa te gera uma série de sintomas, só que são bem leves em relação ao que é a depressão. Mas se você sabe o que é ficar com aquela angústia, com aquele sentimento penoso, com aquele sentimento tóxico dentro de você, como um vírus que se hospeda dentro de você, você sabe o que significa depressão. Aquilo que você sente quando está com remorso ou com sentimento de culpa é potencializado na depressão. Por isso que a própria palavra quer dizer apertar firmemente, puxar. Para entendermos bem o que é depressão, é importante entender que depressão é um construto. O construto é toda aquela palavra que por si só não pode ser explicada cientificamente. Ela precisa de outros elementos para serem compreendidas. Ok? Por exemplo, você fala em amor. Amor é um construto. Mas o que é o amor? Você não pode definir o amor sem trazer parceria, companheirismo, conexão profunda em termos afetivos, bem-estar, popularmente conhecido como felicidade. Então, o amor, a palavra amor traz em si outros elementos para a gente entender o que é amor. Ah, tá, o amor é isso, 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 isso. Você não pode simplesmente dizer amor é o que me faz feliz. Você não vai definir. Tem que trazer esses elementos. A mesma coisa ocorre com depressão. Para entender a depressão, nós temos que entender que a depressão é um estado mórbido de humor melancólico. É um estado de profundo pesar, de desalento, de tristeza, de letargia, acompanhada de sintomas emocionais como esses e outros, além de problemas físicos. Ela também atinge o físico. No físico, você pode, por exemplo, criar caspa, muita caspa, queda de cabelo, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, vamos lá. Como a depressão ela é produto, ou ela é consequência de uma série de fatores, todo depressivo, ele traz a sua história, a sua historicidade, a sua forma, por exemplo, de se ver no mundo, a sua forma de ver o outro, a sua forma de ver a realidade, ok? Então, o depressivo ele traz dentro de si uma mistura
mistura de fatores, muitas vezes 100% não estão conscientes do indivíduo, ele tem os sintomas, mas não consegue entender a origem desses sintomas ou a função que eles exercem para as suas dificuldades emocionais. Morava em Belém do Pará, toda a minha vida foi em Belém do Pará, oriundo de uma família disfuncional, que não era a minha família, foi a família em que eu fui entregue como doação, mas não era doação, porque eu, na verdade, fui para aquela casa com a promessa de que eles iam me educar, me dar estudos. Eles me transformaram no empregado doméstico, desde os 9 anos de idade. Para você imaginar, uma pessoa sem referência de pai, de mãe, uma pessoa que não tinha ninguém que exercesse a função de pai ou a função de mãe. Qual é a função de pai e qual é a função de mãe? O pai é o abastecedor de alimentação, de roupa, esses cuidados na área econômica. A mãe é aquela que tem sobre si a responsabilidade, porque o pai muitas vezes é o provedor, de cuidar, zelar, oferecer afago. Mas essas duas pessoas, elas são extremamente importantes por causa do amor que eles dedicam a você. E aqui, amor, eu penso muito no amor no contexto grego, que significa atividades em situações legítimas. Isso é amor. Então, o pai e a mãe, muito embora eles não demonstrem afeto para você, eles te amam no sentido de prover o que você precisa para a sua sobrevivência e subsistência. Isso é amor no sentido grego, que são atividades em situações legítimas. Eu não tinha isso também. Aliás, eu tinha isso por parte da minha mãe, porque meu pai morrera quando eu tinha apenas 1 ano de idade, mas não tinha isso na casa onde eu fui criado. Depois de uma série de fatores, eu, aos 18 anos, saí dessa casa. E sem muitas delongas, com 20 anos eu fui embora para São Paulo. Em São Paulo, com 20 anos, foi que eu comecei a me dar conta do quanto eu era uma pessoa disfuncional, o quanto eu tinha alguns sintomas tipicamente neuróticos, e neurose é toda emoção que interfere no comportamento da pessoa, em grau maior ou menor, segundo ela reconhece. O neurótico não é um cara doido, nem um cara maluco, mas é alguém que tem um nível de apreensão muito potencializado, é alguém que parece que está sempre fugindo das coisas, do mundo, de Deus, das pessoas, é alguém que acha que só tem deveres, que não tem direitos nenhum e tal, e de repente eu me vi preso a todo esse processo dolorido de consciência da minha psicopatologia. Mesmo assim, eu continuava trabalhando. Trabalhei como missionário. Eu era da Igreja Batista à época. Então, eu trabalhei como missionário no Rio Grande do Sul, na fronteira do Brasil com o Uruguai, mas carregando aquele fardo, aquela dor emocional. Mas como eu era evangélico, e, à época, procurar um psicólogo nem pensar, porque psicólogo era para louco, um psiquiatra, naquela época, onde não havia tanta abertura hoje como nós temos hoje para o campo da psicologia, até dentro da igreja. E eu sozinho sofrendo aquela dor. E a coisa foi se potencializando, foi se potencializando. Eu olhava para o meu corpo, por exemplo, eu via meus braços, via minha sobrancelha, meu bigode cheio de caspa, de escamações. Eu não entendia por que eu estava cheio de escamações. Uma tendência para... eu dormia muito, eu dormia demais, que é um dos sintomas da depressão. Eu vivia como se tivesse tomado remédio, então sempre sonolento, sempre sonolento. Uma tristeza profunda, mas eu disfarçava tudo isso. Como era que eu disfarçava? Usando uma capa do mascote.
Aquele cara que aparentava estar bem consigo mesmo, quando chegava em casa, chorava copiosamente, se sentia sozinho, se sentia abandonado. Mas o que me segurava era o fato de que eu pensava que um dia isso ia passar. E essa palavra me acompanhava muito. Isso vai passar. Quando, eu não sei. Eu me apegava à Bíblia. Pra ter uma ideia, nesse período eu li minha Bíblia 18 vezes. Ano passado eu li minha Bíblia pela 19ª vez. Ano passado. Eu gosto de fazer isso didaticamente. E a coisa foi se potencializando, foi se potencializando. E eu não compartilhava isso com ninguém. Porque eu era evangélico. Eu estava me preparando para ser ordenado pastor. E, afinal de contas, como é que eu vou falar que eu, enquanto pastor, futuro pastor, estava deprimido? Mas foi nessa época também que eu deixei a igreja por 2 anos. Porque uma das características da depressão é você perder a fé. Você não tem esperança mais. Você não tem esperança, você não tem toda a parte moral sua, que é no sentido de certo, errado, de pensar com coerência, pensar com lucidez, vai embora. Você só sofre, você só chora, você só quer um abraço, você só quer ter, e era isso que acontecia comigo. Até que um dia eu decidi acabar com esse sofrimento. Eu disse, vou sair daqui onde eu moro, vou até o viaduto do Chá, eu morava em São Paulo nessa época, eu vou me jogar lá do viaduto do Chá. Eu chego lá e vou pular de tal forma que eu morra, para que eu não fique vivo e com deficiência. Eu subi lá no muro e eu pensava então em criar um jeito de pular de tal forma que realmente eu caísse e morresse. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: toda aquela pessoa em depressão que tenta suicídio, ele legaliza o suicídio a partir do momento em que ele, para si, já resolveu o seu problema. Eu acabo com isso, a solução vai ser morrer. E com isso, eu me livro dessa dor. Aí aprendemos mais uma coisa. Aliás, 2 coisas. Quem se suicida, ele não quer morrer. Ele quer acabar com a dor. Ele quer eliminar a dor. Quem se suicida não tem medo de morrer. Porque ele já legalizou o suicídio para ele. Essa é a forma de resolver meu problema. Então ele não se suicida. As pessoas falam assim, que coragem de se jogar. Para quem se suicida, isso não é problema. Não é. Ele vai pular de 10 andares, de 20, na frente do carro. Não é problema mais para ele. É isso que a literatura fala e foi isso que eu experimentei. Eu não tinha medo de pular de dentro do chá. Voltando, eu estava segurado no poste, de repente, e isso até hoje não está muito claro para mim. Se essas 2 moças passaram, se no meu estado de profunda depressão eu tive uma alucinação, mas independentemente do que aconteceu, foi isso que me salvou naquele momento. Eu estava no poste, segurando, olhando uma vez ali para o viaduto do chá, e vinham 2 moças conversando. E elas vinham conversando algo. Naquele momento, uma disse assim, você sabe que a Mirth Matias escreveu um novo livro? Quando ela falou em Mirth Matias, eu digo, opa, eu conheço esse nome. Aí eu fiquei atento à conversa dela. Quando elas passaram por mim, elas olharam certamente para mim, me viram naquela situação, não pararam, perguntaram por que eu estava naquela situação, e também não havia porquê, a não ser que elas estivessem intuitivamente achando que eu estava ali para me suicidar. E naquele momento ela disse assim, o livro é Há um Deus na sua vida. Essa foi a âncora que de repente entrou em mim como uma flecha certeira, entrou no meu coração, e ali eu comecei a chorar copiosamente. Mas eu não chorava de tristeza. Eu chorava como se aquela palavra fosse me dar um abraço e dito assim, eu estou aqui.
Aí eu só repetia, há um Deus na minha vida, há um Deus na minha vida, há um Deus na minha vida. Desci do muro, do viaduto, e comecei a andar do viaduto do Chá até a Pompeia, que é um pouco longe, sem ter noção de quantos faróis eu passei, de quantos ruas eu atravessei. Eu só sei que quando eu cheguei em frente ao prédio que eu morava, eu vi uma música da Barbra Streisand, e ela é mais ou menos assim. Eu só sei, meu filho, que aquela música veio de cheio, a melodia, e eu chorava. Sentei ali em frente ao prédio, na escada, e subi. E naquele dia, eu dormi como nunca tinha dormido na minha vida. E no dia seguinte, eu levantava para singrar um longo caminho de restauração emocional e da conquista do amor próprio e do resgate do meu eu em foco de tensão e em foco de conflito. Uma coisa interessante, eu nunca tomei remédio. Eu nunca procurei um médico. Eu costumo dizer que a minha cura da depressão foi uma cura sobrenatural. Em um aspecto, em outro. Foi porque eu havia assumido a responsabilidade da minha vida a partir daquele momento que eu tive esse corte. Que eu chamo que o cordão umbilical que me unia à depressão foi cortado. Naquele momento, eu tomei a consciência de ser autor da minha história e não mais vítima dela. Naquele momento, eu disse, eu quero seguir uma nova estrada agora. E sempre olhando para uma nova direção. Essa nova direção é sempre a busca da vida abundante, preconizada por Jesus Cristo, quando ele diz, eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância é uma vida que se renova a cada dia, a cada momento, através da percepção de você quanto ser no mundo. Através da percepção que o sol pode ser mesmo o meu todos os dias, mas nem um dia igual ao outro. E que a cada dia tem sempre uma novidade. Se você estiver atento, alguma coisa boa vai estar acontecendo com você. Algumas coisas também ruins vão acontecer. Mas essas coisas ruins, na nossa ótica, são para ser administradas. Eu sempre digo, aquilo que é bom eu vou curtir. Aquilo que não é tão bom eu vou administrar para que não me afete tanto. E essa tem sido a minha vida. Depois de um longo processo de restauração emocional, a partir daquele dia do viaduto do chá, eu comecei a viver em novidades de vida. A depressão não, 100% não foi embora, mas ela já não me judiava tanto mais. A Ruth Pinheiro prometeu e cumpriu. Trouxe pra gente uma receita maravilhosa, num vídeo muito, muito divertido, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir bastante. Então vamos lá, Ruth, é com você. Então vamos para a nossa receita de hoje, que será um bolo saudável, sem açúcar e sem lactose. 3 ovos inteiros, algumas gotinhas de essência de baunilha, 3 bananas nanicas amassadas, 1 xícara de aveia em flocos finos, 1 colher de sopa de fermento e as frutas secas, que nesse caso eu utilizei ameixa sem caroço, mas você pode também estar utilizando abacaxi desidratado, damasco desidratado, uva passas ou tâmaras, fica a seu critério. Bom pessoal, eu vou colocar os ingredientes na ordem para a gente começar a fazer o nosso bolo sem açúcar e sem lactose. Primeiro os ovos. Misture.
eu coloco umas gotinhas de essência de baunilha, tá? Mas fica a seu critério acrescentar ou não. Misturo e já venho com a banana. Vou misturando. Então, já misturei a banana, tá? Então, aqui eu já coloquei os ovos, a banana. Agora eu vou acrescentar a fruta seca, que no caso aqui é a ameixa seca sem caroço, tá? Misturo tudo. Então, agora vou misturar a nossa aveia em flocos finos, que é uma xícara de chá, tá? Misture tudo. Você pode utilizar uma colher de pau ou um fouet. Eu estava no início da receita utilizando um fouet, só que o meu fouet ele tá com problemas técnicos, então eu tive que vir pra colher de pau, ó. Fica uma mistura, ó, não muito grossa, né, nem muito fina, fica uma mistura bem legal. Agora eu vou acrescentar o fermento, uma colher de sopa, para misturar aqui com delicadeza, tá? Porque o fermento ele é delicado, tá? Misturou tudo. A nossa forma já tá untada com óleo vegetal, tá? O óleo é da sua preferência. Se você tiver o óleo de coco, dê preferência pro óleo de coco. Eu não tenho, então eu untei com óleo de cozinha normal. Agora eu vou colocar a nossa mistura. Então, já acertei a massa na forma e agora eu vou levar pro forno, que já está pré-aquecido a 180 graus, por cerca de 30 minutos. Bom, gente, esse é o nosso bolo finalizado. Eu já tirei aqui uma fatia para vocês verem como fica, ó, por dentro fica fofinho, tá? Está com cheiro muito gostoso e com certeza está bem saboroso, pois é uma receita muito saudável, que não leva açúcar, não leva lactose, tá? Essa receita ela foi extraída do site do Cooking Joy. E eu quero agradecer a Natália Palmegiano por ter me permitido fazer essa receita, sendo que ela é a autora desta receita. Então, obrigada, Natália. E agradeço também a você que tem acompanhado o nosso canal, os nossos vídeos. E peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, tá bom? E até a próxima receita, até o nosso próximo encontro. Até mais! Sabe que uma das melhores maneiras de combater os sintomas depressivos é manter a nossa mente ocupada com coisas boas? Aprender a nossa língua, por exemplo. E é por isso que o professor Marcelo Monteiro capricha no conteúdo para a gente, para que nós possamos aprender cada vez mais sobre esse nosso idioma fascinante. Vamos aprender? Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao quadro Português e Ponto. Nossa proposta é colocarmos em pauta algumas expressões muito utilizadas na redação do Enem, mas que normalmente deixam os candidatos numa grande dúvida. A princípio, em princípio, ao encontro de encontro a e assim por diante. Imaginamos que vocês vão curtir esse momento aí, ok? Vamos então à aula de hoje. Português e Ponto. Expressões muito comuns em redação, mas nem sempre usadas corretamente. Vamos iniciar então com em vez de e ao invés de. As duas expressões existem, sendo que, conforme o exemplo aí, em vez de equivale a em lugar de e ao invés de tem sentido próximo a ao contrário, que usamos quando queremos estabelecer oposição. Vejamos as frases. Em vez de irmos a
Europa, por que não conhecemos a África? Ou seja, em lugar de irmos à Europa, observe o outro exemplo aí. Ele subiu ao invés de descer. Subir e descer estabelecem oposição de ideias, percebem? Na dúvida, use em vez de, que substitui seguramente as duas situações. Mas reforçamos que ao invés de, somente quando ideias opostas estiverem bem claras. Veja que ela não se encaixaria no primeiro exemplo, já que Europa e África não são ideias opostas. Dando continuidade, passemos agora a se quer junto e se quer separado. Junto equivale a ao menos ou a pelo menos. Vejamos um exemplo extraído de um clássico da MPB, A Lua e Eu, do cantor e compositor Cassiano. Mas um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome, ou seja, e nem ao menos ouvi falar seu nome. Se quer separado expressa uma condição e equivale a caso queira, se deseja ou se pretende. Observem o exemplo aí. Se quer participar do debate, inscreva-se por favor. Ou seja, caso queira participar, ou ainda, se deseja participar ou se pretende participar. Passemos agora para se não separado e se não junto, expressões que exigem um cuidado maior. Separada, tal expressão equivale a caso não, que nos remete a uma condição. Vejamos o exemplo aí. Se não vier à reunião, você estará fora do projeto, ou seja, caso não venha à reunião. Constituindo uma palavra só, tem sentido de a não ser, do contrário e ainda mais sim. Vamos ver aí 3 exemplos. O primeiro foi retirado da música Segurança da banda Engenheiros do Havaí. Você precisa de alguém que lhe dê segurança, senão você dança, ou seja, do contrário, você dança. Venha logo, senão perderá a vez, ou seja, venha logo, do contrário, perderá a vez. Temos ainda, não houve aula, senão protestos contra o corte de verbas, ou seja, não houve aula a não ser protestos contra o corte de verbas, ou ainda, mais sim, protestos contra o corte de verbas. Um dado curioso sobre isso é um título que Machado de Assis dá a um dos capítulos de sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o sinão do livro. A palavra nesse contexto é um substantivo e significa falha, pequeno defeito. Entendemos melhor quando o narrador personagem, o capitalista Brás Cubas, diz: começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer, mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado e sua mania genial de fazer com que narradores, personagens e até ele mesmo converse com os leitores. Coisa de grande escritor. Ao encontro de e de encontro a. Amigas e amigos, quando queremos demonstrar que as ideias são afins, que existe harmonia entre elas, que elas caminham para o mesmo ponto, usamos ao encontro de. Em nosso exemplo temos: seus argumentos vão ao encontro dos meus. Falando de uma forma bem simples, isso significa que os argumentos de alguém batem com os meus. E aí fica fácil entender que de encontro a, obviamente, expressa o contrário, ou seja, que as ideias não batem, que se chocam, pensamentos em que há um conflito. Olhem o exemplo aí. Seus argumentos vão de encontro ao pensamento democrático, isto é, argumentos que são contrários ao pensamento democrático, percebem? E aí, por associação, torna-se fácil entender a seguinte frase: o carro desgovernado foi de encontro ao muro. Notem aí a ideia de que o carro chocou-se com o muro, ok? A princípio, em princípio e por princípio. Os erros em relação a essas expressões são muito frequentes. Vamos ver se consigo me fazer entender. A princípio significa inicialmente ou primeiramente. Olha o exemplo aí. A princípio, fiquemos apenas observando o comportamento desses animais, ou seja, primeiramente ou inicialmente fiquemos apenas observando. Em princípio significa em tese, em teoria. E aí o exemplo está bem claro. O homem é, em princípio, ou seja, em tese, um ser racional. E por princípio, que significa por convicção. Por princípio, ou seja, por convicção, sou contra a pena de morte.
Confusão enorme acontece com à medida que e na medida em que. A medida que expressa a proporção, tem o mesmo valor semântico, ou seja, o mesmo sentido que a expressão à proporção que. E detalhe, ambas com acento grave indicando crase. Vamos ao exemplo. O tempo esfriava à medida que a madrugada avançava, ou seja, o tempo esfriava à proporção que a madrugada avançava. E agora temos na medida em que tem o mesmo sentido de porque, uma vez que e visto que. Olhem aí o exemplo. Os critérios de avaliação apresentados são injustos na medida em que beneficiam apenas parte dos alunos, ou seja, porque beneficiam apenas parte dos alunos, uma vez que beneficiam e visto que beneficiam. Conseguiram perceber a diferença? Acerca de, acerca de, acerca de. Perceberam? A pronúncia é a mesma. No entanto, as diferentes formas de escrever levam a significados bem distintos. No primeiro caso, junto e sem H, equivale à palavra sobre, ou então à expressão a respeito de. Vamos ao exemplo. Hoje falaremos acerca de política, ou seja, sobre política, a respeito de política. No segundo caso, acerca de separado e sem H, tem sentido de próximo de ou perto de. Olhem o exemplo aí. A fazenda fica a cerca de 20 quilômetros daqui. Notem a relação dessa expressão com a ideia de distância. E acerca de separado e com H expressa tempo decorrido, tempo que já ficou para trás. Não visito minha terra natal há cerca de 10 anos. Observe que com H essa expressão estabelece uma relação com o tempo. Bem, meus amigos, é isso. Eu espero que a aula tenha sido relevante, que vocês tenham aproveitado bastante. E a gente se encontra num próximo momento aí, com certeza. Um grande abraço em todos. Envelhecer com saúde e qualidade, esse é o objetivo de vida de cada um de nós. E é por isso que o professor Paulo Leonardo, mais uma vez, nos traz um pouco do seu conhecimento para nos fazer entender esta fase fascinante da nossa vida de uma maneira muito especial. Olá, eu sou Paulo Leonardo e viemos aqui mais uma vez falar sobre envelhecimento, pensando sempre essa questão, o que é envelhecer no Brasil, né? Quem é o velho? Já que nós estamos falando de uma velhice, de uma experiência, de um momento de vida que é muito particular, né? Que tem as suas peculiaridades. A gente pode dividir a questão do envelhecimento em coisas distintas, em analisar de uma forma distinta o que é esse envelhecimento, porque as pessoas não envelhecem da mesma maneira. Uma coisa é o envelhecimento cronológico, que você tem legalmente, você entra na fase da velhice, né? Outra coisa é o envelhecimento individualizado, né? Psicologicamente falando, o que dá sentido, o que dá significado a essa percepção que cada um, de forma individual, tem do que é envelhecer. Depende do contexto, depende da situação, depende da condição. Então a gente vai pensar a questão do envelhecimento sob várias perspectivas. A cultura constrói visões sobre o envelhecer. E no Brasil, ser velho e geralmente as pessoas desqualificam, né? Pergunte a uma criança o que ela quer ser quando ser velho, quando for velho. Qual seria a imagem que essa criança teria de ser velho, né? E a gente não pode imaginar a possibilidade de um envelhecimento em que você construa na sua individualidade um envelhecimento saudável, com qualidade, né? Mesmo em situações de dificuldade, qual é a nossa capacidade emocional de superar, né? Hoje em dia, nas sociedades atuais, há esse esvaziamento do sentido do que é ser uma pessoa, né? Há sempre um processo de uma possível
numa possível perda de significado, de sentido. Esse sujeito da atualidade, sujeito contemporâneo, ele está esvaziado de referências, de sentido, de significados. E ele busca em diversos caminhos encontrar esses significados. Pode ser espiritualmente, pode ser através de um processo terapêutico, um processo reflexivo. Se você está dentro de um momento meio depressivo, procure ajuda de um profissional, ou procure tentar entender o que é esse processo, porque isso acontece, isso é a doença do século XXI, né? Esse homem que se perdeu, esse homem que está buscando um novo significado, né? E que às vezes tem dificuldade de dar significado, de dar luto a essas perdas. Por quê? Porque nós, quando entramos nessa fase, muitas vezes, na fase do envelhecimento, muitas vezes, eu estou falando envelhecimento, não estou falando necessariamente a velhice, cronologicamente falando, eu estou falando essa percepção dos sinais de envelhecimento, de que você, quando você começa a perceber que dentro da sociedade as pessoas te tratam como velho, quando você tem experiências desse envelhecimento, você começa a partir daquela idade cronológica, né, baseada no que a OMS diz, o que a legislação diz, o Estatuto do Idoso, você começa a ter possibilidade de direitos, né, de estar numa fila preferencial, de exigir um assento preferencial dentro do transporte público. Essa experiência de ser velho, de ser visto, né, como velho, traz uma série de consequências. Além da sua percepção, do que você pensa sobre esse envelhecimento, a percepção diante dos papéis sociais, o que a sociedade pensa e age conforme no seu cotidiano diante desse novo papel. Você é um velho. E ser velho no Brasil, né, geralmente as pessoas sofrem, tem muitas consequências, que normalmente você vai encontrar uma população muitas vezes fragilizada economicamente. Às vezes você tem famílias que abandonam seus idosos, e você vai encontrar, mas isso eu não estou generalizando. Você vai encontrar pessoas também que acolhem, né? Esse ato de acolhimento é uma questão em que a família vai ter que enfrentar. Em algum momento, a família tem que pensar sobre os seus velhos. E o que acontece? Essa crise, ela traz várias consequências. Ela tem múltiplos fatores, ela é multicausal, né? E ela também tem múltiplas respostas. Você pode encontrar diversos caminhos para tentar entender essa crise e dar um novo significado. Necessariamente, você vai buscar, às vezes, novos projetos, e esses projetos necessariamente não são que você vai ter que correr atrás necessariamente de ser produtivo, de ser proativo. Você vai buscar, assim, dar um significado para esse momento. Ele é muito pessoal. Se você vai fazer atividade física, se você vai buscar novos projetos, se você vai tentar fazer uma terapia, buscar novas formas, né? Novos relacionamentos, é uma escolha pessoal. A gente começa também a vivenciar certas perdas, no sentido de finitude, discutir sobre a questão da morte, a discutir sobre a questão de algumas experiências de perda de amigos, às vezes fim de relacionamentos, às vezes perda de parceiros. Falar sobre esses temas considerados meio tabus, as famílias não têm dificuldade de trazer essa discussão, falar sobre a morte, falar sobre a dor das perdas, a questão da finitude. Tem dificuldade de trazer isso porque culturalmente nós não somos preparados para discutir sobre a morte ou discutir sobre temas considerados tabus. Mas a importância de ouvir os seus velhos, a importância do velho falar sobre a sua percepção do seu momento, ela revela
na possibilidade de você dividir com os outros, ora com a família, ora com um grupo de outros idosos, ora com pessoas que você confia, falar sobre esses temas também. Mas isso não quer dizer que você não possa dar um outro significado, né? Isso não há uma questão negativa nessa discussão. Há sim uma questão de entendimento, né? De uma elaboração dessas questões de uma melhor forma para possibilitar você buscar novos projetos, dar um significado para a sua vida, sair desse estado de solidão. Nós estamos num momento de mudança, de muita dificuldade com a Covid-19, que traz o isolamento, que faz as famílias enfrentarem essa ideia do isolamento com seus idosos, porque o cuidado dos filhos e não contaminar os seus pais, e esse sentido de vulnerabilidade traz sim novos questionamentos. Nós estamos num novo momento, nós temos que buscar respostas, ações que sejam conscientes e trazer essa qualidade de vida para o idoso, trazer de uma forma criativa, falar com esse idoso, ouvir o idoso, ouvir o velho. Essa fragilidade se torna depois fortaleza, porque ao ouvir você começa a perceber, né, esses sentimentos, as dificuldades, os medos e também a possibilidade de ressignificar, em contrapartida, a marginalização do velho. Então, assim, a gente sabe que culturalmente no Brasil você temos esse imaginário do velho, né, destituído de valor, que você não produz mais. Você só é valorizado no mercado quando você consome. Aí você vira um idoso consumidor, né? O que vamos fazer com os velhos? Quem é esse velho e como a gente pode pensar o envelhecimento? Esse velho pensando sobre si e falando das suas necessidades, ok? Então é isso que eu trago. É apenas aqui um ponto de questionamento, é um ponto de vista apenas sobre envelhecer, né? Que eu faço essa reflexão, porque também estou envelhecendo e penso sobre isso, sobre o que é envelhecer, né? Não só no sentido físico, mas também no significado que tem das experiências do cotidiano. E é isso que a possibilidade de pensar projetos e dar qualidade para esse momento, que é um momento natural, que é um momento inevitável que todos vamos passar. Ok? Aqui fica Paulo Leonardo, e como disse, é um ponto de vista, é o meu ponto de vista do limão, uma limonada e quem sabe uma caipirinha. Um cheiro. E aí, tá gostando do programa? Sentiu falta de alguns quadros? Alguns dos nossos quadros estão ausentes dessa segunda edição, mas calma, no próximo programa eles voltam. É porque nós teremos a estreia de algumas coisas novas, como o quadro Muito Bom por Ser Verdade. É isso mesmo. Histórias inspiradoras maravilhosas, em vídeos inspiradores também. E o vídeo de hoje ele traz a história de um empresário que descobriu aqui na cidade de Belém do Pará uma oportunidade gigantesca e a história dele é simplesmente maravilhosa também. Então, com vocês, o primeiro vídeo do quadro Muito Bom por Ser Verdade. Estou aqui na Estação das Docas, cartão de visita da cidade de Belém. Eu escolhi como foto da capa do meu livro O Menino de Belém, que aproxima o norte do restante do país. Aqui eu conto a minha história de vida e também a minha história de 22 anos de empreendedorismo. Foi em Belém que eu decolei profissionalmente e eu conto no meu livro a minha história de desempregado a dono de várias franquias pelo Brasil.
Belém não só é a terra do açaí, mas é a terra das oportunidades. Falar do início da minha carreira profissional, com certeza, não foi um momento fácil. Foi um período de transição profissional no qual eu não era feliz e realizado com o trabalho que eu desenvolvia. Fiquei desempregado durante 3 meses e respondi um anúncio de jornal para trabalhar numa escola de inglês. Foi a partir daquele momento que eu encontrei a oportunidade da minha vida. Comecei a desenvolver o trabalho e cheguei ao cargo de gerente em 4 meses. E com 30 dias de empresa, eu conheci um supervisor que se chamava Theo, que se tornou um grande parceiro profissional. Trabalhamos juntos em Ribeirão Preto, depois fomos para São Paulo. E em São Paulo, nós começamos a desenvolver o trabalho e surgiu a ideia do porquê a gente não abrir uma franquia nossa. E tudo começou quando ainda éramos supervisor na cidade de São Paulo. E nós tínhamos um sonho de poder fazer a nossa abertura da primeira unidade da nossa escola, da nossa franquia Escola de Inglês. E isso foi num guardanapo, foi documentado num guardanapo, num barzinho na cidade de São Paulo. E Fabiano, como é uma pessoa muito religiosa, ele fez a abertura da Bíblia e nessa mensagem que foi transmitida, dizia sobre a passagem de Belém. Então Fabiano comprou uma passagem, veio à cidade do Belém do Pará e se apaixonou desde aquele momento que ele pisou nessa terra paraense. Theo, eu comprei uma passagem aérea e vim conhecer Belém. Me apaixonei não só pela cidade de Belém, pelas pessoas, mas principalmente pela fé do povo paraense. E eu não imaginava que a nossa primeira franquia realmente era uma promessa de Deus e fica exatamente aqui na frente da Avenida Nazaré. Exatamente, Fabiano. É uma emoção muito grande poder assistir aqui da Maides, a nossa franquia, a nossa primeira unidade, a maior festa religiosa do mundo, que é o Círio de Nazaré. Obrigado por ter confiado em mim. Obrigado, parceiro. Eu também falo no meu livro sobre as minhas provações e dificuldades, porque são elas que nos fazem mais fortes. Em Belém, eu sempre lutei pelo meu crescimento profissional, mas eu tive que lutar pela minha vida, num dos momentos mais difíceis, quando eu fiquei 4 meses internado no hospital, mas graças a Deus eu superei e venci esta etapa. E depois da tempestade, vem a bonança. Eu falo no meu livro o meu crescimento profissional em uma das redes de franquias que mais cresce pelo Brasil e está em processo de internacionalização, a conquista do meu cargo de diretor nacional da Minds. Conto também que neste período onde foi escrito o livro, no período do coronavírus, falo sobre o meu projeto social, que ajudou e ajuda mais de 1.300 famílias carentes de diversas comunidades aqui em Belém, como forma de retribuir um pouco do muito que Deus me concedeu. Aqui em Belém do Pará, cidade morena, terra do açaí, não deixe de ler essa obra, O Menino de Belém. E hoje o Linguagem da Alma vai encerrar o nosso programa por um motivo muito especial. Vocês sabem que nós estamos vivendo um momento extremamente delicado com essa pandemia, o combate a essa doença Covid-19 no mundo inteiro. E isso tem sido um agente potencializador muito forte da
depressão, cujo tema nós tratamos hoje durante o programa inteiro. Mas uma coisa você tem que entender. A vida, ela é assim, cheia de desafios, cheia de altos e baixos, mas nós não precisamos de maneira nenhuma, mesmo nos momentos baixos da vida, estar baixo também. Uma frase de Whitney Houston, numa de suas músicas mais conhecidas, The Greatest Love of All, diz o seguinte: No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Que significa o seguinte: não importa o que eles tirem de mim, eles não podem tirar a minha dignidade. A nossa vida é um presente, ela é um dom, e nós não podemos de forma alguma vivê-la com medo, com temor. Cuidado sim, sempre cuidado, principalmente em momentos como esse que nós estamos passando. Mas cuidado não é sinônimo de medo, é sinônimo de coisa boa, é sinônimo de dizer assim: eu posso viver a vida com cuidado, mas com alegria e felicidade. Que esse tema que nós escolhemos mais uma vez para finalizar o nosso programa, que é um videoclipe, no programa passado nós colocamos apenas um trechinho dele, e dessa vez nós sentimos no coração de compartilhar o clipe inteiro. É uma versão da música Come Alive, do filme The Greatest Showman. Recebeu o título em português de O Rei do Show. A música fala exatamente disso. A versão em português, ela é praticamente a tradução da letra original, e eu gostaria de compartilhá-la com vocês. Você não precisa ter medo de viver. Viva com cuidado. Sim, o momento é delicado. Não deixe de ter cuidado, mas não precisa ter medo, não precisa se apavorar. Viva, porque, mais uma vez eu repito, a vida é um dom e ela é maravilhosa. Come alive, vem viver. Eu antes tropecei, cabisbaixo andei, céu nublado onde eu passei, qual zumbi eu me tornei e adormeci. Mas hoje eu acordei, pois não sou um morto-vivo, sem escolha, sem caminho. Vou deixar a luz entrar e dissipar a escuridão. O sol brilha agora eu vejo, vou redefinir meu mundo. Todo mal eu deixei pra trás, isso mesmo eu não serei. Vem sonhar, vem viver, deixa a luz brilhar e resplandecer. Você vai alcançar tudo que quiser, basta acreditar. Quando o mundo vira uma ilusão, seja mais do que podia, então abre os olhos, vem viver seus sonhos. E jamais pense em retornar para o mundo que deixou para trás. Abre os olhos, vem viver seus sonhos. Sim, vem brilhar. Eu vejo seu olhar, a mentira de que precisa se esconder. Tem medo de sair, fecha a porta, mas a verdade não é assim. Não é preciso que se esconda, não pode viver nas sombras. Acredite, é verdade, você nunca vai se arrepender. Seja a luz, siga brilhando, seu caminho iluminando. Nossa vida é muito mais do que podemos ver. Vem sonhar, vem viver, deixa a luz brilhar e resplandecer. Você vai alcançar tudo que quiser, basta acreditar. Quando o mundo vira uma ilusão, seja mais do que podia, então abre os olhos, vem viver seus sonhos. E jamais pense em retornar para o mundo que deixou para trás. Abre os olhos, vem viver seus sonhos. Sem brilhar. Me dê sua mão,
vamos realizar nosso sonho. Ouça a voz do coração, chamando para ser realmente feliz. Se o mundo vira uma ilusão, seja mais do que podia, então abra os olhos, viver seus sonhos. E jamais pense em retornar para o mundo que deixou para trás. Abra os olhos, viver seus sonhos. Se o mundo vira uma ilusão, seja mais do que podia, então abra os olhos, viver seus sonhos. E jamais pense